Ela fugiu no silêncio da madrugada, sem avisar ninguém, sem olhar para trás. Levou apenas os filhos e um medo que ninguém via. A cidade disse que ela era ingrata, que abandonou um homem bom, um fazendeiro viúvo, respeitado, silencioso. Mas o que ninguém sabia é que ele nunca tentou impedi-la, porque havia um segredo que, se fosse revelado antes, talvez ela nunca tivesse fugido. E quando a verdade começa a aparecer, ela percebe que não estava correndo do perigo, estava correndo do amor errado ou da verdade certa. Dedo indicador apontando para a direita, fique até o final. Essa história não é sobre fuga. É sobre escolhas que mudam destinos. Ainda estava escuro quando ela fechou a porta. Não houve despedida. Não houve bilhete. Houve apenas aquele silêncio pesado que parece gritar dentro do peito. Ela segurava a mão do filho mais velho com força demais, como se o medo pudesse arrancá-lo dela a qualquer momento. O menor dormia em seus braços, alheio ao mundo que estava sendo deixado para trás. Cada passo para fora da casa parecia um erro e, ao mesmo tempo, a única escolha possível. Ela não fugia por ódio, não fugia por interesse. Fugia porque algo dentro dela dizia que ficar era perigoso, mesmo que ninguém mais enxergasse isso. A fazenda ainda dormia. O cheiro de terra molhada da madrugada misturava-se com o peso das lembranças. Ali, ela havia tentado construir uma nova vida. Tentado acreditar que o passado não a alcançaria. Tentado convencer o coração de que estabilidade também podia ser amor. Mas o medo não avisa quando chega. Ele apenas se instala. Durante semanas, ela sentiu algo estranho no ar. Pequenos silêncios prolongados. Olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Decisões tomadas sem explicação. Nada concreto ou sufficient para accuser. Nada livre bastante para ignorar. Ela tentou conversar. Tentou entender. Tentou confiar. E foi isso que mais doeu. Perceber que estava sozinha mesmo acompanhada. O fazendeiro viúvo era respeitado por todos. Um homem correto. Trabalhador. Silencioso. Depois da morte da esposa, nunca mais fora visto sorrindo de verdade. Ele cuidava da terra como quem cuida de um túmulo, com devoção, mas sem esperança. Quando ela chegou àquela cidade com 2 crianças e uma história quebrada, foi ele quem ofereceu abrigo, emprego, segurança. Não fez perguntas demais. Não exigiu explicações. E isso, no começo, pareceu bondade. Mas o tempo ensina que nem todo silêncio é gentileza. Às vezes, é apenas algo sendo escondido. Ela se lembrava claramente da primeira noite naquela casa. O vento batendo nas janelas. O som distante dos animais. E aquela sensação estranha de estar segura e exposta ao mesmo tempo. Como se alguém soubesse demais sobre ela. Ele nunca tocou nela sem permissão. Nunca levantou a voz. Nunca foi injusto. Mas também nunca foi completamente aberto. As crianças começaram a perceber. Criança sente que adulto finge não existir. O mais velho perguntava por que o tio ficava olhando para o nada por tanto tempo. Porque às vezes parecia triste depois de receber cartas. Porque nunca falava do passado. Ela respondia como podia. Inventava normalidade. Criava paz onde só havia dúvida. Naquela noite, tudo ficou claro sem nenhuma palavra ser dita. Ela ouviu passos no corredor. Parou de respirar por um segundo. O coração disparou sem motivo aparente. Não era medo dele. Era medo do que ela ainda não sabia. Quando os passos se afastaram, ela entendeu. Algo dentro dela se quebrou ou se salvou. É difícil saber a diferença quando a decisão é tomada no desespero. Ela arrumou poucas coisas. Roupas das crianças, documentos e uma fotografia antiga que nunca teve coragem de jogar fora. Olhou para casa uma última vez, não com raiva, com tristeza, porque uma parte dela desejava estar errada. Desejava que aquilo tudo fosse apenas imaginação. Desejava ficar. Mas mãe sente antes. E mãe age mesmo sem provas. Ao sair, não viu o fazendeiro na varanda. Não ouviu a porta abrir. Não houve perseguição. Apenas o som dos próprios passos ecoando na estrada de terra. E isso foi que mais a assustou. Porque, no fundo, ela esperava que ele a chamasse, que perguntasse, que tentasse impedir,
que dissesse qualquer coisa. Mas ele não disse. Da varanda, escondido pela sombra, ele observava, imóvel, silencioso, não por indiferença, mas porque cada passo dela longe era uma consequência que ele já conhecia. O sol começava a nascer quando a poeira da estrada encobriu sua visão. Ele fechou os olhos por um instante, não para esquecer, mas para suportar. A cidade acordou horas depois. E como toda cidade pequena, acordou com fome de explicações. Uma mulher, 2 filhos, uma fuga. Os olhares se voltaram para ele. Alguns de pena, outros de julgamento. Ela se aproveitou. Ele foi bom demais. Essas mulheres sempre fogem. Ele não se defendeu, não explicou, não negou. Aceitou o papel que lhe deram. Por quê? Para ele, carregar a culpa era mais fácil do que revelar a verdade. Enquanto isso, ela seguia pela estrada, sentindo o peso da decisão aumentar a cada quilômetro. As crianças começaram a acordar. Perguntaram para onde estavam indo. Ela respondeu que para um lugar seguro. E, pela primeira vez, percebeu que não sabia se isso era verdade. O medo começa a mudar de forma quando estamos longe. Ele deixa de ser urgência e vira dúvida. E a dúvida machuca. Ela lembrou dos pequenos gestos dele, da forma como sempre chegava antes dela, de como parecia saber quando algo estava errado, mesmo sem ela falar, de como às vezes olhava para as crianças como se estivesse se despedindo. Isso não fazia sentido. Ainda não. Ela não sabia que aquela fuga não estava apenas afastando. Estava ativando algo que ficará enterrado por anos. Porque o passado não aceita ser ignorado para sempre. E o silêncio, quando se quebra, costuma doer mais do que a verdade dita cedo demais. Ela pensava estar protegendo os filhos. Mas o destino preparava outra pergunta. E se o perigo não estivesse onde ela acreditava? O fazendeiro permaneceu na fazenda o resto do dia. Trabalhou como sempre. Falou pouco. Comeu quase nada. À noite, sentou-se sozinho, segurando uma carta antiga entre os dedos. Uma carta que ela nunca viu. Uma decisão que ele nunca contou. Uma verdade que mudaria tudo, mas ainda não podia ser revelada. Porque algumas histórias só podem ser contadas quando todos estão prontos para ouvi-las. E naquele momento, nenhum deles estava. Ela só percebeu que estava realmente longe quando a estrada começou a desaparecer no retrovisor. O coração ainda batia rápido, mas o medo já não era o mesmo. Não era mais urgência, era confusão. Aquela sensação estranha de ter escapado de algo, sem saber exatamente do que. Os filhos dormiam de novo, exaustos, confiando nela com uma fé que pesava mais do que qualquer mala. E foi nesse silêncio, quebrado apenas pelo som do motor, que as lembranças começaram a ganhar outra forma. Ela se lembrou da primeira vez em que ele a olhou diferente. Não como homem, mas como alguém que reconhece uma dor conhecida. Um olhar rápido demais para ser casual, profundo demais para ser simples curiosidade. Na época, ela ignorou. Pessoas boas também sentem empatia, dizia a si mesma. Mas agora, longe, tudo parecia pedir revisão. Horas depois, quando parou em um pequeno posto de estrada, algo aconteceu. Um detalhe mínimo. Um nome dito sem intenção por um atendente distraído. Um sobrenome comum demais para chamar atenção, exceto para ela. O mundo pareceu parar por um segundo. Aquele nome não era estranho. Era impossível. O mesmo sobrenome que constava em um documento antigo guardado há anos. Um documento que ela nunca teve coragem de mostrar a ninguém. Um pedaço do passado que ela acreditava enterrado. O coração afundou. Ela entendeu, naquele instante, porque o silêncio dele sempre pareceu pesado demais. Porque às vezes ele parecia carregar culpa no olhar. Porque nunca perguntou detalhes demais sobre sua história. Ele já sabia. A fuga não foi descoberta por acaso. Foi antecipada. Enquanto isso, na fazenda, o fazendeiro viúvo finalmente fez algo que não fazia há anos. Abriu a gaveta trancada. Lá dentro, cartas antigas, documentos amarelados, uma fotografia dobrada ao meio. Ele passou os dedos por ela como quem toca uma ferida aberta. Não era orgulho que o mantinha calado. Era medo. Medo de que,
ao contar a verdade, ela o olhasse não como salvador, mas como parte da dor que ela passou a vida inteira tentando esquecer. Ele a conhecia antes mesmo dela chegar àquela cidade. Não como ela era agora, mas como alguém que teve a vida marcada por uma decisão tomada por outros. Uma decisão que ele, mesmo sem querer, ajudou a sustentar. O passado tem esse hábito cruel de se conectar onde menos esperamos. Ela dirigiu por horas até finalmente parar. Precisava respirar. Precisava pensar. Precisava aceitar o que começava a se desenhar com clareza assustadora. Tudo fazia sentido agora. Os silêncios, as escolhas estranhas, a forma como ele nunca tentou prendê-la. Ele não estava sendo abandonado. Estava pagando. Ela sentou no banco do carro, segurou o volante e chorou como não chorava há anos. Não por saudade, mas por perceber que a vida havia colocado diante dela uma verdade grande demais para ser ignorada. Ela não fugiu de um perigo. Fugiu de uma revelação. Quando finalmente decidiu voltar, não para a fazenda, mas para enfrentar o que precisava ser dito, já não era a mesma mulher. Não era apenas mãe em fuga. Era alguém pronta para exigir respostas. O reencontro não foi imediato. Nem cinematográfico. Foi tenso, silencioso, cruelmente honesto. Ele não tentou se explicar logo. Não pediu perdão. Apenas ouviu. Porque sabia que algumas verdades precisam ser ditas primeiro por quem sofreu. Quando ele finalmente falou, a voz saiu baixa. Não por fraqueza, mas porque palavras pesam quando carregam anos de culpa. Ele contou sobre o passado, sobre a decisão que ajudou a manter em segredo, sobre como acreditava estar protegendo todos, inclusive ela. Contou como reconheceu o nome, o rosto, os traços, ainda no primeiro dia, e como decidiu que nunca teria o direito de exigir amor de alguém cuja dor ele conhecia tão bem. Ela ouviu tudo sem interromper. Cada frase caía como uma pedra. Mas não havia ódio. Havia algo mais difícil, compreensão tardia. Ela percebeu que o medo que sentirá não vinha dele. Vinha da verdade tentando emergir. Os filhos observavam de longe. Sentiam que algo importante estava acontecendo, mesmo sem entender. Criança reconhece quando o silêncio muda de forma. Ela respirou fundo. Não havia respostas simples. Não havia vilão claro. Apenas pessoas tentando sobreviver às consequências de escolhas antigas. Nem todo segredo nasce da maldade. Alguns nascem do medo de destruir o pouco que restou. Ela não voltou para ficar naquele dia, mas também não foi embora como antes. Algo havia sido reconstruído, não o amor ainda, mas a dignidade da verdade. Às vezes, o final feliz não é a união imediata. É a coragem de encarar o passado sem fugir. Ela saiu com os filhos, mas dessa vez caminhando devagar. Sem pressa, sem medo. Ele ficou, observando novamente, mas agora sem culpa nos ombros. Apenas com esperança cautelosa. Porque algumas histórias não terminam com um abraço. Terminam com um olhar que diz: agora sabemos. E isso muda tudo. Às vezes, a gente foge achando que está salvando quem ama. Mas o que realmente nos assusta não é o perigo. É a verdade que pode mudar tudo o que acreditávamos. Nem todo silêncio é falta de amor. Às vezes, é medo de causar dor demais. E nem toda partida é abandono. Algumas são o primeiro passo para encarar o passado com coragem. A vida não cobra pressa. Cobra honestidade. Porque quando a verdade finalmente encontra espaço, ela não destrói. Ela liberta.